neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Teste seu olho, teste sua fé, teste sua religião, examine-se a si mesmo. Ao findar o labor desta vida, qual destino há de ter a tua alma? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje proteja
que tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus. Tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se você não conhece o verdadeiro ouro, você pode ser enganado com o ouro dos trouxas. Em todos os reinos existem os falsos, os imitadores, os farsantes e, claro, os verdadeiros. O gato do mato, por exemplo, imita a Jaó para assim atraí-la e devorá-la. A natureza nos dá essa grande mensagem. Muitos animais se beneficiam das suas cores para se camuflarem, se camuflando, se defendem e tiram vantagens também. As cobras são mestres para isto. No reino mineral, nós temos o verdadeiro ouro e o falso. É até mesmo chamado ouro dos trouxas. Os trouxas, neste caso aqui, seriam aqueles que não têm conhecimento do verdadeiro. Não tendo conhecimento da verdade, do que é verdadeiro, facilmente pode ser enganado. Esse conhecimento da verdade não precisa estar no consciente. Antes de tudo, deve estar no subconsciente. E mais do que isso, na alma, no âmago da alma. Nós sabemos que em todos os reinos existem os falsos e os verdadeiros. Então a conclusão é aquela que tudo pode ser falsificado, tudo pode ser mistificado, mesmo até os dons espirituais. Por isso, os dons jamais poderiam, muito menos o dom da língua estranha, ser a evidência cabal de que a pessoa tem sido verdadeiramente batizada com o Espírito Santo. E ainda, sendo assim, constatamos previamente que a religião também está no mesmo rol, porque ela envolve o reino espiritual. Ela é o átrio dos céus, ou ela é o átrio do inferno? Ela é a porta larga, ou ela é a porta estreita? A porta larga não significa definitivamente o mundo pecaminoso, o mundo pagão. A porta larga é igreja, é religião e, entre aspas, cristãs, cristianismo, o que foi chamado pelo comunismo de o ópio da humanidade. Agora isto começou lá no Éden, começou lá entre Caim e Abel. Caim era o falso, que até hoje
é reconhecido pelos que não têm conhecimento da verdade, pelos que não são revelados como filho de Adão. Mas a Bíblia não diz que Caim era filho de Adão. A Bíblia diz que Caim era do maligno. E jamais uma criação original de Deus poderia ser homicida. Jamais. Então era falso nesse sentido, como filho de Adão, como filho original, como semente original. Abel era, portanto, o verdadeiro. Ele era realmente filho de Adão, e não filho da serpente, não semente da serpente, para depois o Senhor Jesus Cristo, João Batista, identificar não ladrões, não meretrizes, como raça de víboras, filhos do diabo, mas sim a porta larga, sumo sacerdote, é que verdadeiramente são sementes da serpente. Agora, como Caim manifestou a ira, matando Abel, a falsa igreja liberou a sua ira contra Deus, contra o Deus vivo, ao matar os eleitos. Nós não conhecemos aí a chamada Santa Inquisição? Em nome de quem a igreja matou? Qual foi a causa que ela matou? Ela montou o cavalo branco, conquistou o nicolaísmo, mas logo aqueles que não concordaram com o concílio de Nicéia, com as suas doutrinas mistificadas, misturadas com o paganismo, como três pessoas distintas, como o batismo dos títulos, como o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e outras coisas assim. Então ela matou. Matou como Caim matou. Matou o próprio Senhor Jesus. Isto começando pelo seu Natal, pelo seu nascimento. Matou o Senhor Jesus Cristo através de sua paixão. Mata o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro ouro, ofusca no conhecimento do povo. A verdadeira igreja sempre tentou conduzir o homem ao arrependimento através da fé no sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado, sem necessitar de meios falsos, supersticiosos, criados pelos caimitas. Ela faz o pecador lembrar do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário pela fé, para a salvação, para ir direto ao paraíso sem passar por nenhum suposto processo intermediário. Então, isto faz lembrar o sacrifício de Abel, que foi um cordeiro sangrento, apontando para o sacrifício de Cristo, conforme São João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resultado: igreja verdadeira, igreja falsa. Ouro verdadeiro, ouro falso. Aqueles que querem simplesmente ser enganados. Como se diz: me engane que eu gosto. Eu prefiro ser enganado. Assim dizem aqueles que querem permanecer no engano. João, o apóstolo, disse: no que é verdadeiro estamos. Ele estava se referindo a quê? No verdadeiro partido político? No verdadeiro partido religioso? Na verdadeira facção política, religiosa, social? Nunca, nunca um homem de Deus pôde estar edificado na ordem social. Satanás ofereceu a ordem social para Jesus Cristo, lá no Monte da Tentação.
Mas Jesus rejeitou, porque ele era a verdade. Ele sabia que isto é falso. Quando João disse no que é verdadeiro estamos, ele estava dizendo, não estamos na ordem social religiosa do dia. Estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Temos um ouro de pura qualidade que tem passado pelo tacho de azeite, pela ilha de Pátimos, com cobras, serpentes. Foi isso que aconteceu com Daniel lá em Babilônia, com Sadraque, Misaque e Abednego. Foi isso que aconteceu com José lá no Egito. E é exatamente isto que tem acontecido com a verdadeira igreja. Nesse caso, o verdadeiro ouro é para a verdadeira esposa. O falso ouro é para a falsa esposa. É para a repudiada. Ela está satisfeita com manufaturados. Se o homem não se dá bem com um falso ouro, com um falso dólar, como irá se dar bem com uma falsa religião, com uma falsa fé? Estando no que é falso, está na areia. E o que está edificado na areia não pode sobreviver, não pode suportar a tempestade. Que faria você com uma falsa nota? Com um falso dinheiro? Passaria essa nota para outro? Passaria esta religião para outro? Passaria esta fé para outro? Isto faz de você um falsário também. Não pode haver sensação pior do que aquela de estar no suspense, no falso, na interrogação. Muito especialmente no caso espiritual, meu ouvinte. A verdadeira fé, a verdadeira religião, o verdadeiro ouro está fundamentada nos apóstolos e nos profetas, Efésios capítulo 2, verso 20. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja como os apóstolos batizaram. Para estar no verdadeiro, tem que começar no verdadeiro, nos rudimentos. João disse, no que é verdadeiro estamos. Ele disse, nós estamos no verdadeiro batismo. Em outras palavras, estamos no verdadeiro Senhor, no verdadeiro, que é Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. O ladrão crucificado nunca foi um falso. Seus atos nunca enganaram e nem mandaram almas para o inferno. Maria Madalena, Zaqueu e outros nunca foram falsos. Mas os sacerdotes, sim. Por isso Jesus os chamou de filhos do diabo, semente da serpente, raça de víboras. Jesus nunca chamou a meretriz de filha do diabo. Não seria bom você mandar examinar o seu ouro enquanto há tempo? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Enriquecer para quê? Para comprar fama, dinheiro, mulher? Não, para comprar os vestidos brancos, para comprar vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, para que conheças o que é verdadeiro, o que é falso. O ouro não é falso por ter sujeiras, por ter escórias. O cristão não é falso por ter defeitos, por ter escórias, ter sujeiras em si, como homem, como mulher. Não! Ele será levado ao fogo. Sua fé será provada. E lá na frente ele mostra que houve uma transformação nele
não dele. Ele não se transformou em falso por causa da tribulação, por causa do fogo. Paulo disse: leve a obra de cada um na prova, leve no fogo. No Velho Testamento, a profecia era levada, sabe aonde? Era num jogador de búzios, um cartomante? Não, era levada a Urim e Tumim, porque o sacerdote lá tinha 2 pedras no seu peito que decidiam a coisa. Se era mentira, aquelas pedras não brilhavam. Mas se era verdade, elas brilhavam. Veja se esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo brilha no Urim e Tumim da palavra. Não brilha, porque o brilho é reflexo, e o reflexo está em Atos dos Apóstolos. Ali está o brilho de Mateus 28:19. Ou você tem medo do teste? Teste seu ouro, teste sua fé, teste a si mesmo e veja qual é o teu refúgio. O dinheiro, o ouro é um refúgio. E qual é o teu refúgio? Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? Você é ouro. Nós somos ouro. Temos impurezas ainda. Estamos na dimensão humana. Mas haverá uma transformação. Uma transformação como houve com Abraão e Sara. E nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Deixaremos essa dimensão humana, então seremos como Ele, perfeitos, com corpos que têm poder para sujeitar a si todas as coisas. Que não tem simplesmente o poder de um dinheiro roto, fracassado, inflacionado, de uma moral inflacionada, de uma religião defasada, desgastada, rota. Não, teremos corpos como o dele. Esse potencial está em você, está em nós. Isto quer dizer, no que é verdadeiro estamos. Deus te abençoe. Deus te enriqueça na fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar. Nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Sempre brilhar por
Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar, nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Sempre brilhar por Jesus.